Espiritismo sem mistério. Olá, pessoal! Estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério. Sejam bem-vindos. Uma semana, 15 dias se passaram e nós estamos aqui novamente retomando o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Você que nos acompanha sabe que nós já falamos sobre diversos temas. Hoje estaremos abordando a questão da segunda vista, tudo que se relaciona a isso, a segunda visão. Você já ouviu falar sobre isso? Então fique conosco, pegue seu livro dos Espíritos, seu caderno, vamos aprender juntos, porque Kardec traz uma série de questionamentos muito interessantes e eu tenho certeza que você vai gostar. Lembrando que toda essa qualidade de som, de áudio, chega até você graças aos nossos queridos Fernanda Lima, Jefferson Carvalho, Margarete Papinelli, a nossa queridíssima Regina Prata. Então, vamos aproveitar tudo isso. Eu sou Solange Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Mas também não devemos nos esquecer do Valdeci Lourenço, que está lá pilotando aquela mesa de som gigantesca, Verdade. que ele está sempre atento. O nosso programa vai ao ar não apenas no áudio, mas também no vídeo, graças ao trabalho de todas essas pessoas. E você que está em casa pode ajudar a TV Mundo Maior, ajudar o programa Espiritismo Sem Mistério, levando a notícia de que estamos no ar, de que estão os programas anteriores disponíveis. Você poderá fazer muita gente aprender sobre estes temas. Hoje nós vamos terminar a parte da emancipação da alma, o período em que o Livro dos Espíritos nos está ensinando sobre sono, sonho, sonambulismo, êxtase e dupla vista. E com isso, você poderá, inclusive já pensando nessa temática, responder uma pergunta-desafio que a Solange vai falar para você, não é, Solange? É isso mesmo. Hoje a gente tem pergunta-desafio para vocês. Vamos pedir para a Fernandinha colocar. Já colocou. Qual a diferença entre a segunda vista e a vidência mediúnica? O que vocês acham? Existe diferença? Segunda vista e vidência mediúnica? Nós vamos estudar tudo isso. Enquanto isso, você vai escrevendo para a gente, dê aí a sua opinião, mande seus comentários, as suas dúvidas. A sua participação pode ser através do WhatsApp da TV Mundo Maior. Anota aí que o número é 0 operadora 11 996 433827, ou então através da área de chat do YouTube. Manda logo as suas dúvidas, a sua resposta, para a gente poder falar dela aqui no nosso programa, até o final do programa, tá bem? Então, vamos lá, André. Vamos para o slide número 1 do nosso programa de hoje. A Fernanda, que está com o dedo no gatilho, olha lá, já pôs. Olha lá, nós temos essa imagem é significativa, não é? Estamos vendo este mesmo conjunto de cenas falando sobre a emancipação da alma, e ela nos ajuda a pensar a respeito quando saímos do corpo, quando o nosso corpo se move, quando nossos movimentos físicos são realizados durante o nosso repouso. Tudo isto é algo que você vai poder encontrar nos nossos programas que falamos sobre essa emancipação da alma. Então agora vamos para o slide número 2, onde temos a pergunta 447 do Livro dos Espíritos. Vamos lá, Solange? Os fenômenos designados sob o nome de segunda vista têm alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Olha, a gente está vendo Kardec querendo saber agora de um detalhe específico. Segunda vista, não é? Segundo ele, ou dupla vista. Esses fenômenos chamados assim têm alguma relação com o sonho e com o sonambulismo? Porque no sonho o indivíduo sai e vai enxergar. No sonambulismo, o indivíduo deixa o corpo no leito e também vai para o outro lado, começa a descrever, começa a ver outros espíritos. Tem alguma relação essa dupla capacidade, ou essa visão dupla, tanto no corpo físico quanto fora dele, com o sono e o sonambulismo? Vamos ver no slide seguinte qual foi a resposta que os espíritos deram a Kardec. Vamos lá? Tudo isso não é senão uma mesma coisa. O que você chama segunda vista é ainda o espírito que está mais livre, mesmo que o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. E então, o que você acha disso, Solange?
Ele está dizendo, Kardec vem dizer para a gente que tudo isso não deixa de ser a mesma coisa, seja no sonho, no sonambulismo, na dupla vista, ou seja, essa é a vista da alma, é quando o espírito se emancipa do corpo e ele tem essas visões, ele capta aquilo que está acontecendo ao seu redor ou no ambiente onde ele está. Então, todas essas, sonambulismo, sonho, tudo isso tem uma relação com essa emancipação da alma. Essa é a resposta que os espíritos dão a Kardec. Então, e quando estamos falando dessa manifestação, nós vemos os espíritos colocarem essa dupla vista na mesma, como vamos dizer, como fruto da mesma questão do sonambulismo, do nosso estado de percepção da vida invisível através dos nossos olhos. Mas, como já se viu aqui, a segunda vista, ou a dupla vista, é a vista da alma. Aí, já que a vista da alma, no slide seguinte, na pergunta 448, você vai ver Kardec curioso, querendo saber algumas coisas, alguns detalhes. Olha aí, ó, a pergunta na tela. É isso mesmo. Já que ela é a vista da alma, Kardec pergunta: a segunda vista, então, ela é permanente? Será que a segunda vista é permanente, já que ela é a vista da alma? Não é? O que será que os espíritos respondem a Kardec? Bem, Vamos ver? é algo que Desculpa, André, você ia nossa, comentar? a nossa jornada, como você vê ali, estará sempre entremeada de coisas que são curiosas e que Kardec já tinha essa curiosidade, né? Se nós estivermos atentos, poderemos buscar informações preciosas que vão nos ajudar a compreender muitos dos mistérios que a doutrina espírita não tem nenhum deles, mas que revela aos que estão procurando a explicação. Então, como você já viu aí, a Fernanda Apressada Lima já colocou para nós a resposta. Volta aí, Fernandinha, obrigado, querida. Olha lá, Kardec perguntou se a segunda vista era permanente, e os espíritos respondem isso. Vamos lá, Solange? A faculdade, sim. O exercício, não. Nos mundos menos materiais que o seu, os espíritos se desprendem mais facilmente e entram em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, todavia, a linguagem articulada. E na Continua. resposta, isso, também a dupla vista nesses mundos é, para a maioria, uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos sonâmbulos lúcidos, e é ainda a razão pela qual eles se manifestam a vocês, mais facilmente que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros. Aí nós vemos, então, uma coisa interessante. Volta no slide anterior, o slide 5, Fernandinha, por favor. No slide 5, nós temos a faculdade, que é a potencialidade de ver o mundo invisível, ela é algo permanente. Porém, o exercício dessa faculdade, não. O que ele quer dizer com isso? Vocês podem observar que a resposta na continuação faz uma comparação entre mundos mais avançados e mundos menos avançados. Quanto mais o corpo ou o espírito se desmaterializa, deixa de ficar apegado às coisas do mundo, mais facilmente ele entra em comunicação com os outros seus irmãos na mesma dimensão ou em dimensões de outros mundos. Quanto menos ele é avançado, mais dificuldade ele terá de fazer isto. Mais a matéria se torna um peso para que ele vença, e ele tem dificuldade de conseguir uma sintonia mais nítida, mais clara. É muito interessante, porque quando na segunda parte o slide continua dizendo que a situação dos que têm essa faculdade no mundo mais avançado é semelhante à dos sonâmbulos lúcidos. Aqueles que estão dormindo no corpo físico e acordados no plano espiritual, não é? Eles estão num estado de transe, mas lá eles não estão em transe, isso é normal para eles. E é por essa razão que muitos deles podem se deslocar com facilidade para atender aos chamamentos de Kardec, quando Kardec está estudando a doutrina espírita. Nós vimos Bernard de Palissy, que estava em Júpiter, vimos o espírito Mozart vindo
atendendo à invocação que Kardec faz, e quando ele vem e ele se apresenta, Kardec pergunta: o que você estava fazendo quando eu estava aqui pedindo a sua presença? Ele responde: eu estava meditando sentado na pétala de uma flor, em Júpiter, onde ele mora. E você vê, é uma coisa muito rápida. Por quê? Porque eles já estão num grau de desmaterialização muito grande, coisa que é difícil até para se conseguir com pessoas que estejam vivendo na Terra, encarnados. Os espíritos dos encarnados também podem se manifestar em reuniões mediúnicas, mas é muito mais complicado, é muito mais difícil, tem que ser muito mais rápida a manifestação. Então, você observa que a faculdade, a potencialidade de ter dupla visão é do espírito, é de todos nós vamos ter isso um dia, mas o exercício dela nesta existência não é uma coisa possível que seja assim constante, permanente, a não ser em alguns casos, quando as pessoas têm uma tarefa a realizar, quando foram projetados estes caminhos para ela naquela encarnação. E isso é inconveniente, não é? Aqui no livro dos médiuns, quando nós vamos no capítulo 5º do livro, falando das manifestações visuais, no item 7, logo no começo da pergunta, da questão número 100, nós temos, Kardec faz no item 7 a seguinte pergunta: que inconvenientes haveria se a possibilidade de ver os espíritos fosse permanente e geral? Que inconvenientes existiria? Não seria um meio de tirar as dúvidas dos mais incrédulos? Se todo mundo visse o mundo espiritual, não seria mais fácil? Aí os espíritos respondem: olha só, estando o homem constantemente rodeado de espíritos, sua visão incessante o perturbaria, o torturaria em suas ações e lhe tiraria a iniciativa, na maioria dos casos, enquanto que, acreditando-se sozinho, age com mais liberdade. E depois vem uma nota de Kardec: haveria tantos inconvenientes em se ver constantemente em presença dos espíritos, como ver o ar que nos rodeia, ou as miríades de animais microscópicos que pululam ao redor de todos nós e sobre nós. De onde devemos concluir que o que Deus faz é bem feito e que sabe melhor do que nós o que nos convém. Então, existe sim motivo para que no nosso estágio evolutivo, a nossa capacidade de ver o mundo espiritual não seja ainda uma coisa permanente. Não é, Solange? É isso mesmo, eu me lembro, é lógico, a gente sempre tem um exemplo de Chico Xavier, que Chico tinha praticamente, acho que todas as mediunidades, e em muitos casos, muitas vezes já aconteceu do Chico perguntar para uma pessoa, para o encarnado que está do lado dele, se ele está vendo uma determinada pessoa, porque para o Chico, às vezes, a visão era tão nítida que ele chegava a confundir, ele chegava a ter que perguntar para alguém para saber se o que ele estava vendo estava ali realmente, ou se era um espírito. Se a pessoa para quem ele perguntou: ah, não, ali tem um homem mesmo encostado ali no poste, por exemplo, aí o Chico sabia que estava encarnado. Se não, é porque essa pessoa que o Chico estava vendo, ela estava no plano espiritual. Então, é uma faculdade que ela é muito delicada e muito difícil realmente de lidar. Por isso que nós não temos também essa facilidade. Eu acho que isso também é muito bom, porque precisa até, a gente tem que ter um preparo muito grande para poder ter esse alcance, essa visualização, né, daquilo que está ao nosso redor no plano espiritual. Mas Kardec continua. Vamos seguir, André? Vamos em frente. Com o slide? Vamos lá. Vamos Isso no mesmo. próximo slide, porque Kardec vai fazer uma outra pergunta também bastante interessante. Olha lá. A segunda vista se desenvolve espontaneamente ou à vontade daquele que dela está dotado? Olha só o que Kardec quer saber, não é? Ou seja, se é possível, isso muita gente comenta, né? Será que é possível desenvolver essa segunda vista espontaneamente? Ou melhor, ela acontece de maneira espontânea, ou eu posso desenvolver essa segunda vista? Nós já perguntamos isso, não é? E várias pessoas também já nos questionaram, porque às vezes a gente vê o médium tal, nossa, que delícia poder ver os espíritos, poder ver, né, um monte de coisas, várias coisas do plano espiritual. Então, muitos querem, tem muitas pessoas que desejam ter essa visão. E aí, muitas vezes, ela se pergunta: é possível que isso aconteça ou não? O que Kardec, vamos ver o que a espiritualidade responde. O que você Antes disso, Solange, acha, André?
antes de você passar para a resposta, é Uhum. importante recordar o seguinte, como nós vimos naquilo que eu acabei de ler aqui, é preferível que as coisas aconteçam de forma espontânea, tanto que a resposta está dizendo exatamente isso, né? E você vai ver daqui a pouquinho. A pergunta já é assim, ela é uma faculdade que se manifesta espontaneamente, ou seja, sem que ninguém provoque, ou ela pode ser suscitada pela vontade de quem quer enxergar. E uma vez uma moça foi procurar o Chico, dizendo que eu queria tanto, Chico, eu queria tanto ter evidência, eu queria ter uma faculdade de ver os espíritos. Aí o Chico olhou para ela e disse, minha filha, não queira isso não. Ai, Chico, mas é tão maravilhoso quando você descreve todas as cenas, os espíritos amorosos. E aí o Chico disse para ela, minha filha, quem vê a flor também vê o sapo. Hum, isso mesmo. É, É. quem vê a flor, que é a beleza do mundo espiritual, também vê o sapo, vê o pântano, vê as coisas feias que estão envolvendo essa mesma circunstância. Então, você está preparada? Você tem realmente esse equilíbrio para ver estas coisas? É uma coisa difícil. Então, Uhum. você entra num bequinho meio escuro à noite, já fica arrepiado de medo, você apaga a força, acaba a energia da sua casa, fica tudo apagado, você já fica meio desesperadão, assim, você não gosta de ir em lugar escuro, porque pode ter furto, você não vai dormir sem olhar embaixo da cama, sem fechar todas as portas dos armários, porque pode ser que venha alguma sombra, imagina então ser vistos espíritos, não é? Agora, a Fernanda vai pôr para nós, na resposta a essa pergunta, se a segunda vista se desenvolve espontaneamente ou depende da vontade daquele que dela está dotado, ela vai por aí, como já você está vendo, a resposta que os espíritos deram. O mais frequentemente, ela é espontânea, mas muitas vezes também a vontade aí exerce um grande papel. Assim, tome por exemplo certas pessoas chamadas adivinhos, e das quais algumas têm certo poder, e verá que é a vontade que as ajuda a entrar nessa segunda vista, a que chamam visão. Então, Solange, o que você quer comentar sobre essa resposta? Estou deixando para você, ela é bem É, longuinha. Mas Kardec já bateu uma. Kardec não, os espíritos já disseram, não. Na maioria das vezes, essa faculdade é espontânea, ou ela surge naturalmente, ela se desabrocha naturalmente. Mas, algumas vezes, acontece de que a vontade pode ter um papel que vá ampliar essa faculdade. E aqui os espíritos dão exemplo desses adivinhos, essas pessoas que veem, não é? Que têm essa visão, que conseguem acessar essas informações. Nesses casos, algumas pessoas acessam porque elas se predispõem a isso, a vontade delas, ao pensamento, à vontade, exerce então uma força que vai fazer com que elas consigam acessar essas informações. Pelo menos foi assim que eu entendi. E você, André? é isso mesmo, Solange. Isso é algo que, quanto mais nós tivermos condições de nos, de nos colocarmos de uma forma positiva, no sentido de aprender, nós vamos começando a tirar aquelas cascas grossas, vamos começando a desbastar aqueles obstáculos que impedem o nosso progresso. Tanto é que Kardec, no livro dos Médiuns, ele explica como que a pessoa pode desenvolver sua sensibilidade de percepção do mundo invisível. Porém, nem todos vão chegar à capacidade de receber espíritos, mas todos podem melhorar muito a própria intuição, a própria sensibilidade daquilo que está acontecendo à sua volta. Você deve já ter passado pela circunstância de estar num ambiente muito barulhento. E se você prestasse atenção, você poderia identificar cada barulho de cada coisa, de que lado vem, se está perto, se está longe, se é agudo, se é grave, se é áspero, se é suave. Mas a gente não se dá esse trabalho. Porém, quando você estuda de uma forma mais profunda e começa a exigir da sua audição este cuidado, você consegue discernir.
Você já imaginou o ouvido de um maestro de orquestra que precisa ouvir todos os naipes, todos os instrumentos, e dentro de cada naipe identificar dos 10 primeiros violinos qual é que está desafinado? E ele faz. Ele sabe se o oboé, se o clarinete, se o fagote, se a trompa não está bem afinada. Ele escuta, porque ele tem o ouvido preparado, e ele desenvolveu isso. Ele não é médium, ele está sendo alguém que se qualificou. Então os espíritos estão dizendo que quando uma pessoa tem muita vontade, e ela pode estar exercitando essa vontade no sentido positivo, ela pode melhorar muito esta capacidade. E é o caso que ele dá como exemplo alguns adivinhos que vão usar essa segunda vista de uma forma a impressionar os outros ou a fazer algumas exibições. Obviamente que não se trataria aí de um exercício adequado, mas ele pode desenvolver isto. E é interessante, Solange, que nós nos recordemos de uma coisa. Boa parte dos médiuns atuais, dos médiuns com faculdades mediúnicas já desenvolvidas até de forma rápida ou naturalmente, já exerceram faculdade mediúnica em tempos no passado, como videntes, ledores de sorte, pessoas que sentiam as coisas, como magos, como bruxos ou bruxas, que eram assim chamados no passado. Esta área da percepção, por elas já começou a ser trabalhada, ainda que de uma maneira não adequada, mas ele já começou a fazer essa percepção em outras vidas. E agora ele poderá muitas vezes receber, com um organismo já preparado, uma tarefa de reequilíbrio através do processo mediúnico. É interessante isso. Então, também nós poderemos, utilizando a vontade, desenvolver-nos, como ele disse aqui, tirar um pouco essa casca, né? A vontade exerce aí um grande papel, e que é o que nós vamos ver na mesma sequência, na pergunta número 450, que é o slide 9, que a Fernanda vai pôr para a gente na tela. A segunda vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? É a mesma coisa, é a vontade. O cara pode ter vontade e conseguir desenvolver essa capacidade pelo exercício, não é, Solange? Tem a mesma ligação com a pergunta anterior. É isso mesmo, a gente vê que Kardec, já que na pergunta anterior ele pegou, né, aquela brechinha, ou seja, que a vontade pode exercer esse papel importante nessa segunda vista, então ele pergunta, bom, é possível então desenvolvermos essa segunda vista pelo exercício? O que vocês acham? A espiritualidade responde, vamos para o slide seguinte, porque os espíritos vão responder a Kardec, olha que interessante o que eles dizem. Sim, o trabalho conduz sempre ao progresso, e o véu que cobre as coisas se torna menos compacto. Então, existe sim essa possibilidade. Vai lá, André. Não, pode falar. Não é isso mesmo, já está aí, a importância do trabalho. Nós vamos ver, como o André disse agora há pouco, quando a gente se dedica a essas questões espirituais, com seriedade, com responsabilidade, não é? Nós começamos a desenvolver, a tirar as nossas cascas grossas, não é? Essa rudeza que a gente tem. Então, aos poucos, a gente vai afinando o nosso instrumento. E como antes a gente não percebia os sons mais delicados, aos poucos, com o trabalho, nós começamos a desenvolver essa sintonia, essa sensibilidade, e conseguimos captar, então, essas nuances do plano espiritual. Isso é possível, segundo os espíritos, não é, André? Isso mesmo, tanto é que o próprio Kardec, como eu já disse no livro dos médiuns, ele como que dá uma linha de conduta para aqueles que desejam melhorar a sua formação mediúnica. Está lá no livro dos médiuns. Ele aconselha, inclusive, que as pessoas comecem a percepção mediúnica através da escrita, não através da incorporação, médios de incorporação, como se chamava, né? Mas através das sensações que o indivíduo pode ter na hora de estar em relaxamento. E olha, é importante que você se lembre de uma coisa: nenhum indivíduo começa a percepção mediúnica escrevendo livro, que é o grande
o grande escolho, o grande tropeço de muita gente. Eu estou lá, comecei a fazer umas coisas, eu comecei a escrever umas coisas que eu comecei a sentir, eu queria que você lesse, porque eu acho que é um livro. Não, não é um livro. Você já escreveu antes? Não, nunca escrevi. Então, isso é um exercício. Você tem que começar a sentir melhor, a conexão precisa ser exercitada. E isso Kardec nos ensina, está lá no Livro dos Médiuns. Por quê? Só é possível fazer isto porque o estudo facilita com que nós possamos ir abrindo as nossas trilhas no meio da floresta densa. Você vai lá, faz uma picadinha aqui, faz outra picadinha lá, e quando você vê, já tem um caminho para passar. Depois, mais para frente, você arruma um machado, corta as árvores mais grossas, aí já fica um caminho melhor. Daqui a pouco, está todo mundo passando por lá, já fazendo uma estrada. É assim que as estradas são feitas, não é mesmo? Daí você pode entender como é importante participar da vida com a consciência daquilo que você deseja. Se esforçar para obter isto, você poderá ir até o limite que os espíritos que dirigem nossas vidas permitirão. Se nós vamos dar um passo além e esse passo vai ser ruim para o nosso equilíbrio, eles não deixam. Porém, se nós formos fiéis, se nós formos determinados, se formos responsáveis, se formos rigorosos, os espíritos podem nos ajudar a ir até um pouquinho além para que nós aprendamos. É através do estudo que nós vamos melhorando, não é? Agora, no mesmo slide, né, a Fernandinha vai voltar o slide, nós temos uma pergunta. Pergunta Essa 40. faculdade, perdão, Vai lá, Solange. é a pergunta 450. Essa faculdade se prende ao corpo físico? Olha só o que Kardec quer saber. Será que essa faculdade ela está ligada ao nosso organismo, ao nosso corpo físico? Quer dizer, nós já vimos que a vontade pode ter um ponto positivo com relação a isso. Mas será que é uma predisposição orgânica, não é, para aqueles que nem têm vontade? Porque tem gente que às vezes não tem vontade de ter essa visão, tem gente que tem até medo, mas de repente isso aflora nele, ou seja, então Kardec quer saber, existe uma predisposição orgânica, algo no nosso organismo físico que torne isso, que traga, que nos dê mais facilidade para ter acesso a essas, né, a essas possibilidades? Então, é isso, André, e você? A pergunta 450A, que está feita dentro da pergunta 450, faz a gente meditar sobre isso, já que o trabalho conduz a essa diminuição de encobrimentos do ponto de vista da sensibilidade, Kardec já quer saber, mas e o corpo físico? Joga algum papel nessa história? Vamos ver o que os espíritos respondem. Vamos lá. Certamente. É no slide 11. Certamente, a organização desempenha aí um papel. Existem organizações que são refratárias. Olha só, o corpo físico tem um papel nisso. Tanto é que no próprio Livro dos Médiuns a gente vê Kardec dizendo que a mediunidade ela é uma coisa que é ligada ao corpo, ela está vinculada ao nosso organismo, o processo mediúnico. E no caso aqui, essa dupla vista também está desta maneira. Existem corpos, como ele está dizendo, que não são facilmente modificáveis. A sua constituição orgânica, o tipo de energia que ele está gerando, ou que ele está composto pelo espírito, não é acessível a esse desenvolvimento. Talvez até poderíamos imaginar que se trata até de um bloqueio natural para que aquele fenômeno não aconteça, porque estaria atrapalhando as tarefas que o espírito realizaria. Porém, nós vemos que existe um bloqueio, em alguns casos, como ele chama de refratária, às organizações, impedindo que aquela pessoa consiga perceber. E às vezes a pessoa fala assim, não, eu sou uma casca grossa, eu sou um tronco, eu sou um paralelepípedo, eu não sinto nada. Não sente arrepio quando ora, não sente nenhuma emoção quando está em um ambiente espiritual mais elevado, não sente. Existem pessoas boas que são assim, são como se fosse uma parede, e é natural que isso aconteça no caso delas. Então, algumas pessoas, mesmo exercitando, mesmo se esforçando, talvez não consigam o avanço que uma outra pessoa fazendo as mesmas coisas, poderia obter com mais rapidez, não é mesmo? Então, essa já é
uma questão interessante, que nos leva a combinar com a anterior, que fala do trabalho, para a gente perceber. O trabalho, sim, ajuda bastante, mas se a organização física do indivíduo é refratária a isto, ele vai melhorar um pouquinho e não vai passar daquilo. Agora, se a organização não é refratária, ele poderá usar da vontade e tornar-se mais sensível até o limite que o mundo espiritual acha que ele deva ir. Agora, logo a seguir, então, depois dessas respostas, Kardec vai para a pergunta 451. Vamos vê-la? Por que a segunda vista parece hereditária em certas famílias? É uma pergunta interessante essa, porque nós vimos na pergunta anterior que se essa faculdade, se ela se prende ao corpo físico, não é? E os espíritos disseram que existem corpos físicos que elas proporcionam, que elas facilitam que essa segunda vista aconteça. Então, como não é, nós reencarnamos em grupos familiares, então Kardec vem perguntar, é possível, por que essa segunda vista, ela aparece com muita frequência nos grupos familiares, não é? Geralmente, quando nós vimos uma avó que tem uma mediunidade, uma segunda vista, às vezes a filha ou o filho vão ter essa facilidade, às vezes a neta, o neto também vão ter essa facilidade. Então, Kardec está perguntando por que a segunda vista ela aparece hereditária em certas famílias. Não é, André? Vamos ver a resposta já no slide 12. Vamos lá, Fernandinha, por favor. Semelhança de organização que se transmite como as outras qualidades físicas. Para aí, Solange. Semelhança de organização, ou seja, o organismo vai produzir outro organismo que tenha as mesmas descendências genéticas. Então, essa semelhança de organização, como a faculdade está presa também ao corpo físico, pode se transmitir dessa maneira. E, como disse a Solange, o desenvolvimento. Vai lá, Solange. E, portanto, o desenvolvimento da faculdade por uma espécie de educação que se transmite também de um para o outro. Então a mãe começa a ver que o filho olha para uma parede, fica brincando, falando sozinho, ela vê que tem uma entidade ali, a criança também está brincando, ela começa a conversar com a criança, começa a explicar para a criança o que é, ou seja, então a postura dos mais antigos, por já estarem acostumados com o fenômeno, educa, ajuda o mais novo também a fazer a mesma coisa e a seguir com essa mesma tarefa. Então, isto não é incomum, ao contrário. E não é só a dupla vista. Você tem pessoas que têm determinadas mediunidades que se observam em seus ancestrais ou nos seus descendentes também, com pequenas diferenças, com pequenas variações de potência, mas os netos, os sobrinhos ou os mais próximos possuem. E é isto que os espíritos explicam. Além de estarem vivenciando uma herança genética que favoreça, também os que são mais experientes ensinam os que estão começando. Uhum. É bem interessante. Interessante a pergunta de Kardec, porque Kardec ele vai, de pouquinho em pouquinho, ele vai esmiuçando as coisas, perguntando para os espíritos. E no próximo slide 13, ele faz a seguinte pergunta. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Olha só. Isso mesmo. Você já vai ver a resposta aí, olha. Pode pôr a resposta para nós, Fernanda, porque é muito legal. Vamos ver o que os espíritos falam. A doença, a aproximação de um perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo está, algumas vezes, em um estado particular, que permite ao espírito ver o que não pode ver com os olhos do corpo. É isso mesmo. O espírito vê o que o corpo não pode ver. É um estado de medo, um estado de aflição, de angústia, pode eclodir a capacidade de ver o mundo espiritual. Essa segunda vista pode ser ativada nessas condições. Não quer dizer que ela vá permanecer daí para frente, mas em um momento de angústia, em um acidente, em um perigo, isso é muito comum. Algumas vezes pessoas dizem, vem um senhorzinho aqui, falou para eu pegar essa coisa e levar em tal lugar, quando eu voltei para ver onde ele estava, não estava mais. Procurei, ninguém sabia.
ou em hospital, isso. Chegou uma enfermeira, me trouxe um remédio, eu bebi. Daí, quando eu fui ver onde estava a enfermeira, uma enfermeira de cabelo branco, de cabelo loiro, ninguém conhecia essa mulher. É muito comum. Então, nesses momentos em que o corpo está debilitado, está doente ou está em risco, pode acontecer de nós nos projetarmos ou de nossa capacidade de percepção ativar o mundo espiritual. E aqui vem, logo a seguir, um comentário de Kardec, no slide número 15. Vamos ver? As épocas de crise, de calamidades, as grandes emoções, todas as causas que superexcitam o moral, provocam algumas vezes o desenvolvimento da segunda vista. Parece que a providência, na presença de um perigo, dá-nos o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem-nos numerosos exemplos. Isso é muito importante. Todas as vezes que o perigo se aproxima, seja pela doença, pelo acidente, pela crise, podem ser fatores que desenvolvam em algumas pessoas esse potencial de percepção do mundo espiritual, até como um prenúncio, um aviso, não é mesmo? E agora, na pergunta 453, do slide 16, nós vamos ver Kardec fazendo uma pergunta curiosa. Vamos lá, Solange. As pessoas dotadas da segunda vista têm dela sempre consciência? As pessoas Será que... que nós sabemos quando nós temos a segunda vista? Será que a gente tem essa noção ou será que não? Às vezes as pessoas têm a segunda vista e nem notam que isso é uma segunda vista, não é, André? É como parecido com o exemplo que você deu do Chico, mas só que o Chico sabia disto. Há pessoas que estão vendo coisas normalmente e acham que isso todo mundo vê, que é normal. Kardec, então, tem relatos dessas circunstâncias em sua experiência na Terra. E ele, então, faz essa mesma pergunta aos espíritos. Tem gente dotada da segunda vista ou da dupla vista que muitas vezes não tem consciência. Então, é possível imaginar que essas pessoas possam viver sem ter consciência disto? E é a pergunta, né? A pergunta 453. Pessoas dotadas da segunda vista têm delas sempre consciência? Vamos ver o slide 17. O que os espíritos respondem? Nem sempre. É para elas uma coisa muito natural, e muitos creem que se todo mundo se observasse, cada um deveria ser a mesma coisa. Cada um deveria ser também desses que têm a dupla vista. Se as pessoas prestarem atenção, mas isso é normal, eu vejo sempre, você devia desenvolver isso, se você prestar atenção, você vai enxergar. Porque para elas é uma coisa natural, e na verdade é natural para o espírito. Nós, como espíritos, desenvolvemos quando saímos do corpo, quando estamos do outro lado, nós vemos o mundo invisível. Então, para algumas pessoas, isso é tão normal que elas acham que os anormais são aqueles que não enxergam. Não é? É muito interessante isso. Então, agora é claro, né? Tem pessoas que sabem, que têm noção de que elas estão vendo coisas que os outros não enxergam. Porém, há alguns que passam por essa experiência. Vamos para a parte final do nosso encontro de hoje com as perguntas 454 e 454A. Vamos lá? O slide 18. Seria possível considerar uma espécie de segunda vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão que as outras? Fulano, nossa, ele não tem nenhum preparo, mas ele fala umas coisas assim, quando você leva um problema para ele, pum, na hora ele já dá uma interpretação que geralmente está correta. Mas onde será que ele aprendeu isto? Então, Kardec está querendo saber se essa perspicácia de algumas pessoas pode ser considerada ou atribuída a isso que eles chamam de segunda vista. Vamos ver a resposta no slide 19. Vamos lá? É sempre a alma que irradia mais livremente e que julga melhor que sob o véu da matéria. E que julga melhor como alma do que se estivesse sob o véu da matéria. Então, um espírito que tem essa facilidade de captar as coisas do outro lado, de sentir, mesmo que ele não enxergue, ele está desenvolvendo essa capacidade de irradiação da sua alma.
ele pode estar em contato com a origem dos problemas, ele pode sugar da atmosfera vibratória a causa daquela dificuldade, ele pode ter mais experiência como espírito. E como é a alma que tem essa capacidade, os espíritos respondem, é sempre a alma que irradia mais livremente e que julga melhor do que sob o véu da matéria. Então, quando a pessoa é mais espiritualizada, ela estará também colhendo informações de uma fonte que as pessoas mais embrutecidas não conseguem acessar. É isso que eles estão dizendo. Embrutecidas no sentido de não desenvolvidas espiritualmente para essa percepção, mas ligadas ao arroz com feijão, às coisas do mundo material. Este bloqueio se dá por causa disto. Outras pessoas são mais espirituais e elas são mais perspicazes para interpretar e entender as coisas. E agora nós vamos para a pergunta desafio, que é esta que... Tem mais uma pergunta, André. Temos, ficou no eu slide sei. 19. Eu sei, e o slide seguinte, que está no slide 19, nos traz a pergunta 454A, que a Fernandinha vai pôr para nós. Essa faculdade, em certos casos, pode dar a presciência das coisas? Presciência, será que eu sei o que vai acontecer amanhã? Será que eu sei o que vai acontecer no futuro? Eu posso ter, por causa da segunda vista, presciência das coisas? Vamos ver a resposta. Olha aí, no slide 20. Sim. Sim! Dá também os pressentimentos, porque existem vários graus nessa faculdade, e a mesma pessoa pode ter todos os graus ou apenas alguns. Então, a percepção das realidades do plano invisível pode acontecer em graus variados. Então, algumas pessoas poderão sim sentir, poderão ter uma presciência, não, eu acho que vai acontecer alguma coisa que vai ser muito feliz para todo mundo, vai ser muito trágica. Então, esse pressentimento pode ser dado justamente através desta capacidade de acessar com este potencial aquilo que está vibrando, né, à nossa volta. E com isso, nós chegamos ao final das perguntas da emancipação da alma e vamos para a pergunta desafio, não é, Solange? É isso mesmo, a nossa pergunta desafio de hoje. Qual a diferença entre segunda vista e vidência mediúnica? Então, nós já temos algumas participações aqui, André. Só estou dando uma olhada se a turma respondeu. Não, ninguém respondeu, Acho que Solange. ninguém respondeu. Nós mandamos abraço para todos eles, a Jane Bernardo, Marlene Lopes, o Henrique Braga, Cláudia Pinheiro, Johan, Andréia Santos. Vai lá, Solange. Eu não sei onde é que você está, acho que você foi de baixo para cima. Estou de baixo para cima, Isso. Tem a Si Rosendo, a Elisângela Tordato, tem o Felipe Prince, não sei se eu pulei mais alguém aqui. Não, são esses acho mesmos. Que não. Todos eles participando, alguns de Uberaba, alguns de São Paulo, outros de Campinas. Que bom que vocês estão aí com a gente. Nós temos aqui uma explicação rápida. O livro dos médiuns nos fala que todos os médiuns que têm vidência, e a vidência mediúnica é um transe, a pessoa está vendo dentro de uma ação em que o mundo espiritual está produzindo isto, eles poderão ser categorizados como médiuns que possuam a segunda vista. Podemos colocar na categoria de médiuns videntes todas as pessoas dotadas da segunda vista. Os médiuns videntes são pessoas dotadas da segunda vista. Agora, nem todo mundo que enxerga o espírito é médium vidente. Nem todo mundo que tem a segunda vista vê em transe mediúnico. Muitos veem ao vivo, sem precisar do transe. Neste caso, a vidência é um processo anímico, um processo da sua alma. Então, é o que ele caracteriza como dupla vista, como a simples, a vista, essa chamada segunda vista, caracterizada dessa forma. Então, todos os que têm a mediunidade da vidência estão catalogados como médiuns que possuem a segunda vista. Agora, nem todos os que têm a segunda vista são médiuns videntes, porque podem ver sem estar em transe, tá bom? Alguns podem ver sem serem médiuns, podem ver por eles mesmos. Essa é a explicação rápida que nós extraímos dessas explicações de Kardec no Livro dos Médiuns e no Livro dos Espíritos. Mas está acabando, Solange!
Nosso tempo está esgotando e nós agradecemos a participação de todos vocês. Agora, André, lembrando o pessoal que nós temos um resumo teórico na sequência do Livro dos Espíritos. Nós vamos retomar esse tema ou já vamos adiante? Vamos deixar nós para o vamos pessoal deixar o ler? resumo para o povo mesmo ler, entendeu? Daqui a algumas semanas nós vamos voltar já no Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, um capítulo novo. Chega de dormir. É isso mesmo, gente. Beijo, gente. Nós Vai, agradecemos despede a aí, presença Solange. de vocês, um grande abraço e nos vemos no próximo Espiritismo Sem Mistério. Um grande abraço para todos. Termina aqui. Espiritismo Sem Mistério.